Oi gente, tudo bem? Eu sou o Mikael, professor de português do João Queiroz, e vim explicar a primeira atividade, do nosso ano letivo, que eu já mandei no grupo do 7º ano. E o meu objetivo aqui é ajudar, é explicar, é fazer com que vocês entendam o conteúdo, que é o mais importante. A atividade começa com cabeçalho. Como eu falei no grupo, vocês não precisam copiar o conteúdo, somente o exercício, mas sempre se identificando. E o nosso primeiro conteúdo, que é revisão dos anos anteriores, é sinônimos e antônimos. Tá? É um assunto que vocês já conhecem, mas a gente vai revisar aqui, que é para dar sequência nos outros conteúdos que precisam de uma profundidade maior. Sinônimos e antônimos está na gramática, na parte de semântica. A gramática é composta por vários eixos, fonologia, sintaxe, morfologia, semântica, etc. Esse assunto está na parte de semântica, e semântica é o estudo do significado das palavras. Tudo quanto for o sentido das palavras, o que elas significam, tudo isso a gente está falando de semântica. E um dos assuntos da semântica é sinônimos e antônimos. São palavras que possuem o mesmo significado, no caso sinônimos, e palavras que possuem significados totalmente diferentes, são os antônimos. Aí já para ilustrar o assunto, já um exemplo bem nítido, do que é e o que não é. Por exemplo, tem esse lápis bem robusto, ele é grosso, e tem um bem pequeno, que é o fino. Isso já é um exemplo clássico de antônimos. São palavras que possuem significados totalmente diferentes, E sinônimos seria, por exemplo, fino e pequeno, ou grosso e muito grande, etc, etc, etc. Certo? Aí, nesta aula hoje vamos aprender que a semântica é a parte da linguística que tem o objetivo de estudar o significado das palavras, assim como eu disse, A parte significativa do discurso. Discurso é tudo que é falado, que é escrito, que é ditado. Tudo que é emitido em forma de linguagem é um discurso, tá? Não se prendam ao significado prático da palavra. Vejam sempre de uma maneira global. Assim, é preciso entender que cada palavra tem seu significado específico. Ou seja, eu não tenho sempre várias palavras, ou também eu não tenho somente uma palavra para explicar o que é alguma coisa. Eu sempre tenho formas e maneiras de falar sobre algo, sobre me referir a alguma coisa. Geralmente a gente adequa as nossas palavras ao discurso que a gente quer. Se a gente está falando com uma pessoa A, a gente adequa ao nosso discurso. Se eu estou falando com uma pessoa B, é uma nova adequação no discurso. A gente nem sempre fala da mesma maneira com todas as pessoas. E outro exemplo também, a gente nunca escreve como a gente fala. Geralmente há uma diferença. Possamos estabelecer relações entre seus significados, assemelhando-as umas às outras ou diferenciando-as segundo seus significados. Aí já é um breve conceito de sinônimo. Quando eu falo assemelhando, vem de semelhança, vem de parecido, vem de igual, ali construindo o raciocínio. E isso é sinônimo. E quando eu falo diferenciando-as, diferente, opostos, então eu já estou falando de antônimos, tá? Na própria introdução aí eu já venho explicando o que é um e o que é outro. Então a gente vai ver a seguir isso. Começando com sinonímia, a parte de sinônimos. É o fato de haver mais de uma palavra com semelhante significação. Casa e lar, morada e residência, mansão, como está aí na terceira linha. Todas essas palavras se referem ao lugar onde eu moro, ao lugar onde eu vivo, ao lugar onde eu durmo, ao lugar onde eu passo a maior parte do dia. Eu posso usar qualquer palavra dessa que vai expressar essa minha intenção, que é me referir ao lugar onde eu vivo, Aí as especificidades de cada lugar vai ditar cada palavra que eu possa usar. Eu posso usar cada uma dessas 5 de acordo com o lugar que eu vivo, mas todas elas se referem ao lugar onde eu vivo. Então por isso são sinônimos. Eu não vou ler tudo para não ficar tão cansativo, mas vocês têm esse conteúdo, vocês podem ler com mais calma para fixar melhor o conteúdo.
chamar, clamar, bradar, berrar, tudo significa a mesma coisa. Você vai escolher conforme o contexto da sua fala qual palavra você vai utilizar, mas todas significam a mesma coisa, então são sinônimas. Aí o contrário de sinônimo, antônimo, a antonímia é totalmente diferente que é sinônimo. Se você entendeu o que é sinônimo, agora você vai para o outro lado do assunto, que é antônimo. Eles são justamente as palavras que não têm o mesmo significado, são significados diferentes. É o fato de haver palavras que entre si estabelecem uma oposição. Essa é a palavra-chave: oposição, diferença, contrariedade, contraditório. Por exemplo, vida e morte são duas coisas totalmente diferentes uma da outra, né? Chegar e partir, totalmente diferentes em relação ao significado. Aí ele dá uma série de exemplos para ficar bem legal para entender. Quanto à sua manifestação constitucional, Matoso cita os três aspectos diferentes: bom, mal, com auxílio de um prefixo negativo em palavras de mesmo radical, feliz e infeliz, legal e ilegal. Ou seja, uma simples alteração não precisa nem ser palavras totalmente diferentes na escrita, mas uma simples alteração muda todo o significado da palavra. Aí eu tenho duas palavras antônimas, né? Por exemplo, legal e ilegal, feliz e infeliz. Eu fiz uma breve alteração, uma pequena alteração no início dessas palavras e tornou elas totalmente diferentes em relação ao significado. Legal e ilegal. Legal, tudo aquilo que está dentro de uma normalidade, tudo certo. E ilegal, errado, né? O que fez essa alteração? O i. Então o i tornou essas duas palavras diferentes no significado, então elas são antônimas. E aí a gente vai seguindo. A gente tem vários exemplos de sinônimos aqui: longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel. Sinônimos, sem nem o que duvidar. Agora, exemplos bem claros de antônimos: mal, bem, ausência, presença, fraco, forte. Fraco e forte é muito claro, né? Claro e escuro, subir e descer. São pares de palavras totalmente opostas. Então isso é antônimo. Significados iguais, sinônimos, significados totalmente diferentes, antônimos. Acho que já deu para entender, né? Se eu ficar me repetindo aqui, vai começar a criar dúvida. Então não vamos, né, nos demorar muito na explicação. Vamos para a prática. Exercício: essa é a parte que vocês copiam no caderno. Identifique nas frases abaixo palavras que possuem sinonímia e antonímia. As palmeiras são grandiosas, belas árvores. Isso é bem um discurso, né? É um bem traço da língua oral. Então, eu tenho que identificar. Eu posso circular, eu posso passar um tracinho embaixo. Eu preciso identificar palavras que possuem ou sinonímia ou antonímia. Eu tenho que ler a frase e identificar um ou outro, certo? Na letra A eu tenho: as palmeiras são grandiosas, belas árvores. Eu tenho palmeiras e tenho árvores. E essas palavras possuem o mesmo significado. Estou falando da mesma coisa, né? Assim como casa e lar, eu tenho palmeiras e árvores. Estou me referindo à mesma coisa. Então, nessa primeira, eu circularia na A, palmeiras e árvores. Ok? Isso daí é sinonímia. B. Toda mentira tem perna curta. Devemos sempre optar pela verdade. Então, na frase eu tenho mentira e eu tenho verdade. Então, eu tenho um exemplo claro de duas palavras que são antônimas, com significados totalmente diferentes. Então, eu circularia mentira e verdade. Aí a C e a D eu deixo com vocês, tá? Enquanto uns procuram a guerra, eu procuro a paz. Minha casa é o lar que sempre quis. Número 2. Construa frases empregando as palavras entre parênteses conforme o exemplo. Água e fogo, na letra A. Como é que eu faria uma frase utilizando esse par de palavras antônimas? Aí eu fiz: carregamos água para apagar o fogo.
Então eu coloquei duas palavras antônimas numa mesma frase e construí. Eu quero que vocês construam a B, a C, a D, a E e a F. Rico e pobre. Como é que ficaria a utilização dessas palavras numa única frase? Aí, paz e tranquilidade, sinônimos. Amor e carinho, sinônimos. Rápido e lento, antônimos. Força e perseverança, sinônimos. E a 3 já é uma questão mais contextualizada que precisa de um raciocínio melhor. Leia com atenção a conversa entre uma professora e duas alunas. Quem gostou do conto que acabamos de ler? Perguntou a professora. Eu achei a história engraçada, respondeu Bia. Eu achei a história divertida, comentou Larissa. Olhando isso, observando isso, respondam a A e a B. Bia e Larissa tiveram opiniões diferentes sobre a história? Então, elas usaram palavras sinônimas ou elas usaram palavras antônimas entre uma e outra para expressar a opinião delas sobre a história? Elas tiveram opiniões diferentes? Vocês têm que analisar palavra por palavra da frase que elas disseram para achar essa resposta. Que palavras ajudaram você a descobrir? Então, engraçada e divertida, já dando uma dica. Essas palavras são sinônimos ou antônimos? Que significação elas trazem para vocês, para o contexto? E assim encerra a nossa atividade. Eu espero essa atividade até sexta-feira. Não tá difícil, tá? Mas mesmo assim, se não entenderem, leiam novamente tudo, me perguntem no privado. E não percam prazo, mesmo assim se perderem, me avisem, tá? Para justificar, ok? Até a próxima, tchau!